Saudações, meu Joseki. Sejam bem-vindos a mais esse curso comigo, Galileu Paulo. Para quem ainda não me conhece, eu sou faixa preta de judô, quinto dan, sou graduado em jiu-jitsu. Fiz aulas muitos anos de Bugê, que é a arte militar japonesa, a arte dos samurais, que na verdade era um conjunto de 47 artes que compunha todo o grupo de quem nós vamos falar hoje. Nós vamos falar muito deles, dos samurais e desse código que é o Bushido. Eu adoro esse assunto. Minha vida é muito ligada à cultura japonesa como um todo e eu adoro história. Então, estudar os samurais é algo que eu faço com prazer. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Bushido e de como que esse Bushido, a partir de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho do Bushido e vamos entender como que ele chegou na nossa sociedade, né? É muito importante. Mas o que é esse tal de Bushido? E também o quão ele está próximo da gente ou não. Como que a gente faz essa ponte entre nós, judocas, professores de judô, em grande parte. Como que esse Bushido lá dos samurais chega na gente? Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas o que é o Bushido? Bom, eu vou deixar vocês... Hoje vocês vão só ouvir minha voz, tá? Porque a gente preparou uma sequência de slides bem bonita e eu vou falando em cima desses slides, tá certo? Deixa eu passar aqui para outra tela. Ótimo. E eu vou ir comentando junto com vocês, tá? O código dos guerreiros samurais. Bom, vamos falar um pouquinho da origem do Bushido. E aqui tem uma citação do Miyamoto Musashi. E uma coisa muito curiosa sobre o Musashi é que ele não necessariamente era um samurai, né? Ou pior, ele era um samurai sem daimyo. Ele era um Ronin, né? E... Bom, a história do Miyamoto Musashi é uma das melhores sobre... uma das mais famosas, pelo menos, sobre esse período do Japão, né? Sobre o período Edo. E ali tem muitos relatos de como que as coisas aconteciam, tá? E aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? A vida de alguém é limitada, a honra e o respeito duram para sempre. Isso representa um pouquinho do que nós vamos falar hoje sobre o Bushido, né? É uma frase muito interessante. O Bushido, ele era influente como uma religião. Ele é o código de honra e ética japonês. E é uma doutrina capaz de subverter toda a fraqueza humana. Eu gosto dessa frase aqui, tá? Porque realmente é isso que é o Bushido, né? O Bushido é necessariamente essa questão de... são valores... E que eu acho muito importante já esclarecer que o Bushido, a gente fala que é um código, parece que ele é um código escrito, né? Gente, quase nada no Japão era escrito, tá? Então, o código do Bushido, ele era muito local. Cada um dos dojos tinha suas características um pouco diferentes. Esse Bushido que a gente conhece hoje, que a gente vai estudar hoje, é um apanhado de um entendimento do que era o Bushido naquela época, tá? Claro que vão ter muitos relatos, por exemplo, da violência dos samurais. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade, tá? Os samurais, eles reinaram no Japão durante muitos anos. Então, óbvio que nesses centenas de anos, claro que tem atos terríveis, tem atos cruéis, como se pode dizer. Mas... E não eram todos os dojos samurais que cumpriam exatamente essas virtudes que nós vamos falar, esse tal código moral, ok? Mas se tem por descrições de várias pessoas, de vários textos da época, que muitos samurais sim pregavam valores que estão aqui. E esses valores eram exatamente para que eu me mantivesse uma pessoa forte,
para extirpar fraquezas. Porque realmente o Bushido é um código moral que trabalha a sua mente. Então, ninguém ia pro dojo para poder estudar o que é honra, o que é coragem, o que é integridade. Não é assim que eles entendiam. Isso já estava na cultura deles. É um negócio muito mais profundo. Então, isso é um bom entendimento do que é o Bushido. Mas vamos entender um pouco mais. Vamos entender o que é o Bushido. E o termo Bushido ele deriva da junção de duas palavras, né? Bushi, que é o guerreiro, e Do, que nós conhecemos, todos nós do judô conhecemos, é o caminho. Mas a gente já sabe, então, por exemplo, por esse termo Bushido, e a gente sabe que esse Bushido, o Do, a cultura do Do, já se falava do Do antes de Jigoro Kano, ok? Não só que em outro curso eu já expliquei para vocês que Jigoro Kano não inventou o judô. Ele pegou o que ele estava desenvolvendo e a isso ele deu o nome de judô, que é um nome que já existia. Mas o do não é um termo tão comum na época. Então, esse Bushido, a gente já tem essa noção de que o termo é recente, tá? O termo é recente, não o código, ok? Isso é muito importante vocês entenderem. E aí, aqui cabe mais essa informação dessa visão do caminho, né? O caminho não é o espaço onde a gente anda, né? Onde o carro anda, onde nós corremos. Não. É uma trilha filosófica. O Do está ligado com a filosofia, ok? Então é o caminho que eu trilho de vida, né? Então esse é o caminho do guerreiro, é o Bushido. O desenvolvimento dele data lá do século IX. Tem gente, inclusive, que fala até que é desde o século VIII. Mas o auge do Bushido, o maior desenvolvimento do judô, do Bushido, foi a partir do século XVI, entre o século XVI e XVIII. Porque o Japão não estava nem em guerra interna, porque muitos desses períodos aí teve muita guerra interna, nem em guerra com outros povos. Ok? É um período de consolidação do shogunato Tokugawa. Então, nesse período, os samurais conseguiram se dedicar não apenas à parte militar, não só ao caminho do arco e espada, né, como se dizia, não só as armas, mas também a outras áreas de conhecimento. Se pregava dentro da cultura, isso já é um processo desse tal Bushido, se pregava a formação do ser humano total. Então, era muito comum o envolvimento deles dos samurais, tá? Com artes, com filosofia, em alguns casos até mesmo com ciência, ok? E aqui no texto diz, né, que quanto à educação, um guerreiro samurai não girava somente em torno de técnicas apuradas de combate ou estratégias de batalha. Durante seu tempo dispensado dos deveres militares e sociais, deveria apreciar artes e culturas gerais, bem como aprender ofícios que nada tinham a ver diretamente com a sua guerrilha. Essa frase é muito boa. O conhecimento era uma forma de poder independente e isto engrandecia um grande guerreiro. Essa parte do conhecimento como forma de poder independente é muito boa. É muito boa porque é isso. Se pregava a formação total do ser humano, tá? Então, um samurai, nesse período aí, ele pôde trabalhar outras áreas de conhecimento. Então, por exemplo, que conhecimentos? Por exemplo, cerimônia do chá. O samurai era um especialista em cerimônia do chá. O samurai trabalhava ikebana, que é a arte de arranjos florais. Como assim? Porque a harmonização dos arranjos florais com o ambiente tem toda uma sensibilidade filosófica que era importante o samurai trabalhar dentro dele. O samurai trabalhava haiku. Haiku era uma matéria, né? Dentre aquelas 47. O que era o haiku? Haiku eram os poemas tradicionais japoneses. Então ele escrevia. Então você tinha a caligrafia, que muitas pessoas até associavam a caligrafia. Quem
quem era bom de caligrafia era bom de espada. Então eles começaram a fazer relações filosóficas curiosas, né? Sobre, normalmente a pessoa que era bom de Kenjutsu e Ajutsu, ele também era bom de Shodo, de caligrafia, né? E muitas outras áreas do conhecimento, por exemplo, eram os samurais que interpretavam, que faziam o teatro, né? Eram samurais que faziam teatro, que se pintavam, por exemplo, e apresentavam peças, né? Então são várias áreas de conhecimento que o samurai trabalhava. Então isso é absolutamente interessante na formação. E isso tudo está muito ligado com esse Bushido, ok? Um outro ponto muito relevante que a gente precisa falar para entender o Bushido é a influência da natureza e da religião. Aqui o texto vai dizer: a harmonia com a natureza era contemplada no Código Bushido, apoiada na crença de que a Terra não existe apenas para suprir as necessidades dos seres humanos. Um seguidor do Bushido acredita que a Terra é residência sagrada dos deuses e dos espíritos de seus antepassados e, portanto, deve ser zelada com um amor intenso. Esse conceito aqui de residência sagrada dos deuses e dos espíritos está muito relacionado com uma religião que, inclusive, nós vamos falar. Está aqui falando no texto aqui na frente, que é o Shintoísmo. O Shintoísmo acredita completamente nisso, tá? Então, para o Shintoísmo é a religião mais importante do Japão, ok? Ela, durante toda a história japonesa, ela se mistura com o budismo, ela tem bases filosóficas no confucionismo, né? Mas é o shintoísmo que predomina hoje, por exemplo, é a religião mais importante do Japão. Apesar de ter absorvido muito do budismo, né? Muito do budismo. Durante muito tempo elas foram até a mesma religião durante muito tempo dentro do Japão, ok? Mas o shintoísmo tem essa força, a relação do shintoísmo com a natureza é muito impressionante, é muito forte, ok? Bom, aqui, para terminar esse texto, o Bushido teve como alicerce o budismo, o shintoísmo e o confucionismo para elaborar os seus ensinamentos. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas religiões. Na verdade, dessas três, talvez a única que seja mais religião, um pouco mais religião, seja o shintoísmo, tá? Para muitos, o budismo e o confucionismo são filosofias de vida, ok? Até mesmo o shintoísmo tem muito dessa questão de ser mais uma filosofia de vida do que necessariamente uma religião, ok? Mas ela está mais perto do que nós, ocidentais, entendemos de religião, tá bom? Sobre o budismo, os guerreiros samurais eram treinados para não sentirem medo da morte, pois acreditavam que através da morte, caso esta fosse digna, renasceriam novamente como guerreiros. Essa crença de existência pós-morte foi espelhada do budismo, assim como técnicas de meditação zen, que eliminavam o temor do guerreiro samurai diante de situações de perigo. É muito normal você ouvir falar dentro dos textos samurais sobre a meditação zen. A meditação zen, que a gente acha que está um pouco distante da gente, é a meditação do Mokuso, tá? Toda a estrutura filosófica da meditação do Mokuso é baseada na meditação zen. Lá no meu canal, lá no Judô Tatame, inclusive, tem um vídeo explicando isso. Um vídeo bem completo falando sobre isso, tá? Então, parece que está distante da gente, mas está super, super perto nossa relação disso com o judô. E durante vários períodos, como eu disse para vocês, o budismo foi a religião oficial japonesa, tá? E nesse período, os samurais, então, por alguma razão, por inúmera razão, praticavam o budismo mais ferrenhamente. Uma outra relação do budismo muito importante com a história japonesa, como um todo, é que foi através do budismo que a caligrafia chegou no Japão. Isso é muito, muito, muito curioso. O budismo chinês é que levou a caligrafia para o Japão. Então o budismo, dentro de tudo que a gente entende de Japão, o budismo está muito interligado. Sobre o shintoísmo. Ele contribuiu para a criação de preceitos como a lealdade, o patriotismo e principalmente a referência aos antepassados.
a devoção que o samurai deve ter para com seu povo e o representante do mesmo, o imperador, são parte de sua essência. Traição ou desonra não se refletiam apenas sobre o malfeitor. Todos seus ancestrais e descendentes seriam contaminados por ela. Isso é um conceito muito importante, tá? O patriotismo aqui está relacionado principalmente com essa ideia de que o shintoísmo era a religião original japonesa. Então, ela está muito ligada a esse sentimento patriótico dentro do Japão, ok? E é muito curioso porque, como eu disse para vocês, muita coisa do Japão que nós conhecemos vem do budismo. Muita coisa vem do budismo. Por isso essa necessidade dessa mistura, né, entre as duas religiões em algum momento, ou de uma religião com uma filosofia, certo? Mas o shintoísmo é parte muito importante até de como, lá quando a gente vai falar, por exemplo, lá no judô, eu vou trazer referências do judô para vocês. Por exemplo, o princípio do Jita Kyoei, dentro do judô, ele está muito, muito ligado ao shintoísmo. De um jeito que talvez vocês não consigam compreender. Porque é o bem comum num sentido muito, 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 muito amplo, né? O bem comum de todos, não só aqueles todos praticando a aula de judô, todos mesmos, os meus antepassados, os meus descendentes, os antepassados de todos, os descendentes de todos, dentro da religião shintoísta, inclusive é o bem comum de todos aqueles que já treinaram naquele dojo, que já tiveram as suas energias ligadas àquele espaço, por exemplo. Tá? Então, o Jita Kyoei é um princípio muito ligado ao shintoísmo. Ok? E aqui tem um elemento falando, a gente falou sobre lealdade e patriotismo, e essa referência aos antepassados, né? Isso é muito, muito, muito importante quando a gente for entender essa questão da relação do samurai com a morte, com a vida, com essa questão da honra, essa questão, por exemplo, de que quando eu cometo um ato de traição, eu desonro não só, às vezes não só eu desonro a minha família toda, os meus antepassados, inclusive. Isso era muito comum dentro dessa cultura, tá? E poderia ser em relação ao imperador, mas poderia também muitas vezes ser em relação ao shogun ou ao seu próprio daimyo. Dentro da hierarquia japonesa, a gente teria durante muitos períodos, mas eu vou me posicionar nesse período Edo, tá? Que é entre 1600 e 1866, mais ou menos. 1603, se eu não me engano. Esse período Edo, você tem então o domínio do Shogun, tá? Da linhagem do Tokugawa, ok? Então você tem o Shogun Tokugawa, algum dos Tokugawas, algum deles. Você tem o Imperador nesse período. Então o Imperador ele faz uma função como se fosse ele tem uma figura muito mais política, mas pouco controle sobre o Estado, né? Mais ou menos como se fosse a Inglaterra, mais ou menos como se fosse o Japão nesse momento atual, ok? Então você tem o imperador, né? Mas o imperador não manda muito no país, não. Quem manda é o primeiro-ministro. Então o shogun é como se fosse um primeiro-ministro, ok? E abaixo desse shogun, ele tem os daimyos dele. Os daimyos são como se fossem senhores feudais, tá? Da Idade Média europeia. Então eles são como senhores feudais, eles tinham os castelos deles, as pessoas viviam sob domínio dele, pagavam impostos para ele e ele repassava esses impostos ao shogun. E os cavaleiros medievais, eles são os samurais. Tá? Então esses cavaleiros estão ligados aos seus senhores feudais. Né? Então no Japão, os samurais estão ligados a esses daimyos. Ok? Não só é que a tradução, uma das melhores traduções para o termo samurai, samurai é aquele que serve. Aquele que serve. Então ele nasceu para servir. Quem? O daimyo dele. Que por consequentemente o shogun e o imperador. Ok? O confucionismo. Ele ressalta as obrigações interpessoais de um samurai. Seja para com um irmão, um pai, sua mulher, etc. Todas essas obrigações são sempre conduzidas pelo ideal de justiça, amor e benevolência.
Ponto muito relevante, eu não gosto de citar muito não, mas o pessoal dessa turma que vai fazer essa aula já são muito, muito, muito graduados, né? Então, já não são mais crianças. Então a gente pode conversar um pouco sobre um termo que pouca gente fala, né? A religião de Jigoro Kano. Jigoro Kano não era um religioso fanático, tá? Mas Jigoro Kano tradicionalmente ele seguia a filosofia confucionista, tá? Sem nenhum fanatismo, ok? Sem nenhum fanatismo. Mas Jigoro Kano tinha como formação, não como formação, ele tinha alguns parâmetros de vida que ele se baseava muito no confucionismo, ok? Isso se deve muito a toda a influência chinesa que tem na história da família de Jigoro Kano, ok? Isso, a gente, acho que tem um outro curso aí que a gente fala um pouco sobre esse assunto, tá? Então, pô, já falei um pouco demais, né? Acho que eu já falei um pouco demais por hoje, por essa primeira aula. Acho que já foi suficiente para entendermos um pouquinho do conceito do Bushido, né? E aqui eu preciso até me controlar. Eu vou ver se nas outras aulas, pelo menos na hora que eu estiver falando um pouco das virtudes, eu me controle um pouquinho, porque senão cada aula vai ficar do tamanho dessa, né? Próxima aula ainda acho que eu vou falar bastante. Mas nas outras eu prometo que vou me controlar para não ficar 4 horas aqui de curso aqui para vocês, tá certo? Forte abraço, senhores, e nos vemos na próxima aula.